Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje eu vou falar para você como que você consegue preencher a sua declaração de imposto de renda em poucos minutos. Vou te dar várias dicas muito importantes aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de investir, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatório de FIP, de FINFRA, também para a nossa comunidade no YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Então, a proposta é: faça seu imposto de renda em poucos minutos. Tá? Então, vou tentar ser bem breve e falar realmente o que é o mais importante para você fazer, e vou te explicar na prática, né, com acesso ao programa, o que você vai fazer no programa para declarar seus ativos, com exemplo aqui, no caso, um fundo imobiliário. Então, o que você deve saber, o que é importante antes de você fazer a sua declaração de imposto de renda? Declarar imposto de renda é fazer o demonstrativo de resultado da pessoa física. Então, você vai declarar os seus bens e também, né, a sua renda, a renda tributável e não tributável. Então, você faz como se fosse uma empresa, você vai fazer seu balanço patrimonial, né, declarar os seus bens e também o seu demonstrativo de resultado, da onde veio as suas receitas para que você tenha os bens que você tem. Isso que o governo quer saber. Tá? Então, bens e direitos são uma coisa muito importante. Eles são declarados pelo valor da aquisição. Então, você comprou uma casa por 300 mil. Essa sua casa de 300 mil, você comprou no ano 1, no ano 2 ela é 300, no ano 3 ela é 300, no ano 4 ela é 300. Você não muda o valor dela. Quando você vai mudar o valor dela? Quando você coloca mais dinheiro ali. Né? Então, você está pagando uma prestação de uma casa. Você deu 50 mil de entrada, e você tem uma prestação de R$ 1.000 por mês. Então, no primeiro ano, 50 mil. No segundo ano, tem 1.000 vezes 12, 12 mil. 50 mais 12, 62. Então, você vai somando esse valor aí no preço de aquisição. E é muito importante que você some todos os valores, né, que você vá tendo. Por quê? Porque quando você for vender, né, a base de lucro que você tem que pagar imposto é menor. Então você sempre, né, tem que ir somando esses valores, principalmente em bens, como se fosse casa ou como se fosse outra coisa. E no fundo imobiliário, né, você vai lançar sempre o preço de aquisição. Lá na ficha lá na frente vai ter lá valor no dia tal, né, posição no dia tal, 31 de dezembro. É a quantidade de cotas que você comprou pelo preço que você comprou. Não é o valor de mercado da cota. Isso é muito importante. Você não pode colocar o valor de mercado. O valor de mercado é só quando você vende. Aí você pega o preço de aquisição, né, tira no valor que você vendeu, você vai ter um lucro ou um prejuízo. Tá? O governo ele quer saber quanto você ganha e como você acumulou esse patrimônio. Então, essa é a principal função do governo, que ele vai te cobrar imposto. Então, rendimento de trabalho é rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. O rendimento de fundo imobiliário, FIAGro e FINFRA é um rendimento isento e não tributável. Né? Então, a partir dos anos que você está investindo, quando você passa muito tempo investindo, você vê a sua renda de fundo imobiliário crescendo, aí você olha e você fala assim, poxa, esse negócio aqui funciona. Né? Todo mês eu estou recebendo um pouquinho mais, todo ano eu recebi mais de renda. Então, a sua renda ela cresce aí ao longo do tempo. É bem interessante você fazer o imposto de renda por conta disso. Tá? Então, sua posição em um ativo é a soma de tudo que foi pago. Então, digamos que você comprou o fundo, eu vou citar aqui no exemplo aqui, o HGLG. Então, você comprou o HGLG, comprou uma cota por mês. Então, no primeiro mês pagou 100, no segundo 120, no terceiro 130, no décimo 150. Soma todos esses valores, vai ter a sua posição naquele ativo. Digamos que dê aí R$ 1.300, R$ 1.400 no ano. Você vai pegar pelo preço de compra, somar esse valor todo, vai ser a posição sua no último dia do período de exercício. Então, como todo balanço patrimonial, a sua declaração é baseada no último dia do exercício, dia 31 de dezembro. Nós estamos em 2024, né, enquanto eu gravo esse vídeo, você vai declarar a posição até 31 de dezembro de 2023, não que você comprou em 2024. Então, aqui ó, é a questão, né, eu coloquei aqui a foto e o filme, balanço patrimonial e DRE. O balanço patrimonial, ele é uma foto. Então, ele é uma foto exatamente dos bens que você tem ao final do seu período, no caso, 31 de dezembro de 2023. As suas rendas, né, elas vão ser a demonstrativo de resultado do exercício. O que você ganhou? Não, ganhei renda com o meu trabalho, com fundo imobiliário, com a participação numa empresa que eu tenho, dando aulas particulares, qualquer outra coisa que você tenha renda, você vai declarar. Somou essa renda todinha, né, você tem lá a parte que é tributável, a parte que não é tributável, né, vai contar uma história. E isso aí, né, vai sempre agregando no patrimônio que você vai comprando ali ao longo do tempo.
Então, são duas coisas diferentes. O filme, né, que acontece do primeiro dia de um ano, né, de primeiro dia de 2023 até o último dia de 2023, o que aconteceu na sua vida nesse período. O balanço patrimonial é uma foto no último dia de um ano e no último dia do outro. Então, você tem duas fotos, né, primeiro dia de um ano e primeiro dia do outro ano, no último dia do outro ano. Você tem essas duas fotos, e no meio dessas duas fotos é o filme, tudo que aconteceu na sua vida, né? O que você trabalhou, o que você conseguiu conquistar. E aqui é como é que essa foto fica no imposto de renda, tá? Tem duas colunas, então situação em 31 de dezembro de 2022, tá aqui, R$ 165. Você tinha um patrimônio de R$ 165, você comprou uma cota desse fundo imobiliário aqui, da GLG11. E isso aqui foi em 2022. Em 2023 você conseguiu comprar mais duas cotas. Então agora você tem 3 cotas do fundo. Então o governo ele sabe que o seu patrimônio aumentou, saiu de R$ 165 para R$ 495. Aumentou R$ 330 nesse período, que é justificado pela renda que você teve, né, para comprar esses fundos imobiliários. Então são duas fotos, né, uma foto da sua situação em 2022, outra foto da sua situação em 2023. Esse aqui, né, é a cara do Imposto de Renda 2024. Você pode entrar aqui com gov.br, que é mais fácil, e eu aconselho sempre vocês fazerem com a pré-preenchida. A pré-preenchida já vem com várias coisas que o governo sabe sobre você. Então, muitas vezes tem algum recibo que você esqueceu de lançar e ele já viu lá pelo CPF, você tem aquilo ali, né, que você pode deduzir, então ele já lança aquilo na sua ficha. Então, é sempre muito mais fácil você puxar a pré-preenchida. Então, a declaração de ajuste anual, você vai clicar na nova, né? Essa aqui é a cara dele. E aqui eu vou começar a declarar um bem direito, né? Então, a primeira coisa que eu faço é declarar todos os meus bens. E aí, normalmente, a pessoa que começa a investir, antes ela só tinha um carro, ou uma moto, ou uma casa. E quando ela começa a investir, ela começa a ter outros bens, né? Esses bens, eles são bens que geram renda, diferentemente, na maioria dos casos, de carro, de casa, né? Que você só usufrui dele. Então, é um bem que gera renda, né? O fundo imobiliário aqui, o código dele é 7, aliás, o código de todos os fundos aqui é 7, né? Aí você vai selecionar esse grupo aqui, 7, lá na ficha Bens e Direitos, e depois, né, tem os dados do bem. Então, até aqui embaixo, aqui, ó, Fundo de Investimento Imobiliário, FII. Pode ser aqui também que você tenha outro tipo de fundo, né, fundo de investimento em ações, aí você vai ter que procurar aqui exatamente o que é, ó, fundo de investimento em participações, que são os FIBs, tem FDIC, ETF, tem vários tipos de fundo aqui, tá? Aí você vai procurar exatamente o que você quer colocar. Então, no caso do fundo imobiliário é o 7 e fundo de investimento imobiliário 3. Então, grupo 7 fundos e grupo 3 aqui, fundo de investimento imobiliário. E aqui eu fiz uma pequena redação aqui na discriminação, porque depois que você adiciona, né, o novo bem, você vai colocar o CNPJ dele, né, desse bem aqui, no caso, todo fundo imobiliário tem um CNPJ, e aí você vai colocar alguns dados. Então, qual o nome desse fundo? Não, CSHG Logística, Fundo de Investimento Imobiliário. Aí você vai colocar aqui a quantidade de cotas que você tem. Então, são 3 cotas. Qual que é o preço médio? Digamos aqui que seja 165. O preço médio é você somar todas as cotas que você comprou ao longo do tempo, ver o tanto de dinheiro aí que você pagou nessas 3 cotas e dividir o dinheiro pela quantidade de cota. O administrador dele aqui, Credit Suisse, corretora de valores, CNPJ do administrador, né? A gente coloca aqui, a custódia na corretora tal. Digamos que você tem a conta na ZZ Investimentos. Você coloca lá, corretora ZZ Investimentos. Isso aqui é um preciosismo, tá? Eu coloquei bem completinho, bem explicado aqui. Se ele for negociado em bolsa, você vai clicar aqui, ó, sim, negociado em bolsa. Automaticamente aparece aqui código de negociação, você vai escrever lá, GLG11 ou o código do fundo imobiliário que você queira colocar. E aqui embaixo, novamente, ó, qual a sua situação em 31 de dezembro de 2022? A situação era que eu tinha comprado uma cota por R$ 165. Então, você pegou o valor total da compra, 165, e lançou em 2022. Quando foi em 2023, você comprou mais 2 cotas. Então, você vai somar 2 cotas mais uma cota, deu 3 cotas. Digamos que você tenha pago 330 nessas outras 2 cotas ali. Então, você soma 330 com mais 165 de 2022, a posição final, né, que é da sua carteira ao final do período, 495. Não é o valor de mercado, é o valor que você pagou. Nunca se esqueça disso, tá? E aqui embaixo, né, vai ter que, eu coloquei uma seta vermelha ali, está escrito rendimentos associados. Quando você clica ali naquele informe rendimento isento, automaticamente ele vai abrir uma ficha para você já vai abrir com os dados desse fundo aqui, só para você informar quanto você recebeu do fundo. Então, tá aqui.
Aí vem para essa ficha aqui, ó, editar rendimento isento não tributável. Vai cair aqui no código 99 e outros, o tipo de beneficiário vai ser você, aí já cai aqui, eu inventei aqui um CPF qualquer, né, e coloquei o nome aqui, investidor, pessoa física. Aí o CNPJ aqui do fundo, da fonte pagadora, é o CNPJ do fundo, ele que está te pagando o rendimento. Nome da fonte pagadora, você coloca aqui, CSHG Logística, FI. Aí a descrição vai vir aqui no número, né, o 0703. 07 é fundos, 03 fundo imobiliário. E você coloca aqui o valor, digamos que seja aí R$ 39,60 que você recebeu durante esse ano. Acho que tem um valor aqui. Tá? Já que você pega esses dados todos que você preenche, essa ficha aqui, essa ficha do novo bem direito. Então você vai lá nesse informe aqui, ó, informe mensal dos FIIs, né? Todo fundo imobiliário tem um informe mensal. E você lá tem escrito aqui o nome completo do fundo, tem o CNPJ do fundo, tem o nome do administrador do fundo. Né? Então todos os dados que você precisa, você acha no informe mensal do fundo imobiliário que você tem. Tá? Sempre tenta colocar os rendimentos que você recebeu de acordo com o informe que você busca no administrador. Né? Isso é uma coisa importante, para não dar divergência entre os rendimentos que você recebe e os dividendos que o administrador informa. Então, isso aí é uma coisa importante. E, por último, a última ficha que a gente tem aqui, que é se você vendeu com lucro, né? Vendeu com lucro, vendeu com prejuízo, aí tem essa ficha aqui chamada de fundo de investimento imobiliário, ganho de capital, ganhos líquidos ou perdas. Então, se você teve, digamos, um prejuízo de R$ 1.000 aqui em janeiro, você lança, aí você não paga imposto nenhum, né? Quando foi em março, você vendeu 2.000. Aí agora, né, ele desconta aqui esse 1.000, aí ficou 1.000 aqui, compensando o resultado negativo. Aí você vai pagar 20% disso, você deve R$ 200. Então você tem que pagar sempre no mês, né, que você teve o lucro, paga os R$ 200 lá e anota ali, ó, imposto pago, R$ 200 com a DARF, né? Então isso aqui, essa última ficha é só para quem mexe com compra e venda e que você tem que anotar o seu resultado ali, seja prejuízo para você compensar depois, seja lucro para você poder pagar, né, o imposto. Por fim, após você preencher a declaração, você vai ter a relação de todos os seus bens na sua ficha lá de bens e direitos. Então é isso que é o balanço patrimonial. No lado esquerdo aqui, ó, vai estar a situação em 31 de dezembro de 2022, o patrimônio que você tem, tudo que você juntou, casa, carro, tudo, né? E no outro ano aqui, em 2023, vai estar o tanto que o seu patrimônio aumentou de um ano para o outro, né, com os seus aportes, né, você investindo. Então, você vai vendo a acumulação do seu patrimônio ao longo dos anos, quando você mesmo faz a sua declaração de imposto de renda. E aqui a gente está indo para a conclusão. Fazer seu próprio imposto de renda é libertador. Né? Isso aqui é uma coisa, só quem faz imposto de renda sabe. Dá um pouco de trabalho? Dá. Mas você tem muitos ganhos. Então você fica a par de toda a sua contabilidade, você sabe o tanto que você aportou, se o ano foi bom ou se foi ruim. Você se compromete com o seu resultado, né? Ou seja, poxa, eu tenho que aportar mais, essa posição aqui minha não está boa, eu tenho que rever isso. Você acompanha a sua evolução patrimonial, ano após ano você vai vendo o quanto que o seu patrimônio está subindo. E também, esse momento que você está fazendo isso, que você está mexendo, você está vendo, né, todos os seus ativos, e essa é a melhor hora para você rever a sua carteira. Então, às vezes, você precisa fazer uma revisão, né, nos seus ativos. Você vai fazer essa revisão pelo menos uma vez por ano. O melhor momento agora é esse. Você vai analisar o que continua bom. Esse fundo imobiliário está bom, essa empresa aqui está boa. Não, essa aqui está ruim, o resultado não veio legal. Estou analisando aqui, essa empresa não está boa, né, para você se desfazer de ativos que não são bons. Analisar o que ficou ruim, conferir também como é que ficou, né, o seu balanceamento, o seu risco, né, se a exposição que você queria é essa mesma, se esse ano você investiu muito em fundo imobiliário e a sua posição em fundo imobiliário está alta, você tem que investir em ações ou renda fixa, em outra coisa. Então você aproveita, né, para fazer esse balanço aí da sua vida. Bom, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tentei ser o mais prático e o mais rápido possível aqui, um vídeo em torno aqui de 15 minutinhos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. Já declarou seu imposto de renda? Né? Qual a dúvida que você tem a respeito desse assunto? Faça você mesmo, vale bastante a pena, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até o nosso próximo vídeo.